Olá, querido amigo, querido irmão, seja muito bem-vindo ao seu programa semanal de estudo da lição da Escola Sabatina, onde juntos podemos aprofundar muito mais, atentando aos detalhes dessa palavra. E a lição dessa semana vai trazer um tema muito lindo, muito interessante para nós: como Deus nos resgata. Venha, estude conosco esse tema. Está começando o programa Lições para a Eternidade. É uma alegria imensa receber você aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Hoje vamos estudar a lição 4 desse trimestre. Tem sido muito bom estudar essa lição com você. Já gostaria de convidá-lo a deixar aí o seu like, o seu comentário. Vamos juntos pregar a Palavra de Deus. E gostaria também de agradecer a todos vocês que têm comentado a nossa lição. Isso tem feito que ela tenha alcançado maior visualização e é muito importante para ajudar aqueles que precisam da Palavra de Deus. E, aliás, quem não precisa dela, né? Eu gostaria de apresentar aqui os meus companheiros de estudo, o irmão Ivan Lopes. É um prazer tê-lo aqui mais uma vez, meu querido. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, meu querido. É um prazer imenso estar aqui com vocês mais uma vez para compartilharmos juntos a palavra do Senhor. Amém. E também gostaria de convidar aqui o nosso querido irmão Valdomiro Polidoro. É um prazer tê-lo aqui mais uma vez para estudarmos a Palavra de Deus. É um prazer estar aqui para estudar essa lição maravilhosa com o irmão Ivan, o irmão Kleber. Bom, o tema dessa semana, o verso para memorizar, ele traz para nós aí Efésios 2, 4 a 5. Gostaria de abrir os nossos convidados, que vocês possam ler e já comentar esse verso tão belo de Paulo aos Efésios. Diz assim, ó: mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém. Bom, está aberto para os comentários. Eu acredito que essa lição promete muito, né? Porque quando se trata de um resgate, ali toda a atenção está para aquele resgate. Principalmente quando o resgate é nosso, né, Ivan? É verdade. O que é mais interessante, quando a gente já observa sobre isso aqui, é que a Bíblia apresenta que qual é a nossa condição, né? Qual era a nossa condição? E que a Bíblia fala que nós estávamos mortos. Ou seja, a Bíblia não apresenta a gente como estamos se debatendo para nos salvar, na expectativa. Não, a Bíblia fala que nós já estávamos mortos, irmão. Então isso aqui é uma grande realidade dos seres humanos em si, porque a Bíblia fala que por causa das nossas transgressões, nós já estávamos mortos em nossas ofensas e pecados. E é a grande notícia, né? A maravilhosa notícia é que nós recebemos vidas juntamente com Cristo. Então, ou seja, Cristo olhou para a nossa condição e Ele falou assim: não, eu vou resgatar esse povo. Amém. Irmão Valdomiro, como que Paulo escreve para vivos que estavam mortos? Como seria esse mortos-vivos aqui? Porque interessante que Paulo não está falando para o morto físico, né? Mas para o morto espiritual, meu irmão. Como seria isso? Então é interessante porque mortos espiritualmente, né? Então isso serve para nós. É interessante trabalhar com um tipo e um antítipo, né? Porque eu gosto eu amo a Bíblia, na verdade, a palavra de Deus viva, a gente sabe que tem poder para transformar nossa vida em todos os sentidos. Mas eu gosto sempre de trabalhar com tipo e antítipo, né? O que assombra e o que significa para nós hoje. Por exemplo, aqui, se você tem um comentário da irmã White, Meditações Matinais, aqui nos lugares celestiais, diz assim, ó: assim como Deus, comentando Efésios 2, 4 a 6, que é o verso áureo, né? 4 a 5, no caso, é o verso áureo, mas ela vai até o 6. Olha: o poder vivificador de Cristo. Assim como Deus ressuscitou Cristo dentre os mortos para que pudesse trazer à luz vida e imortalidade pelo Evangelho e assim salvar o seu povo dos seus pecados, também Ele ressuscitou seres humanos caídos da morte espiritual, vivificando-os com sua vida, a vida de Cristo, enchendo seus corações de esperança e alegria. Olha que comentário maravilhoso. Então, eu acho muito importante a gente pensar que quando Deus fala que eu acho que sou rico e não estou sentindo nada, não tenho falta de nada. Eu acho de mim mesmo. Mas Deus fala: não, você é pobre, cego e nu. Você não tem nada. Então, se você não tiver Cristo, e fala aqui que Cristo me dá vida, né? Então,
Na verdade, quando Paulo fala para Efésios, ele está falando para todos nós, em todos os tempos. Mas, não, mas eu sou da verdade presente, eu conheço da verdade e tal, eu prego isso e tal. Não, mas eu posso estar morto também e posso pregar a verdade. Mas como que eu sei isso? Porque se esse evangelho maravilhoso, né, essa graça, o evangelho, né, da justificação pela fé, esse que justifica, essa fé que ela é imputada e comunicada a cada dia em mim, né? E essa justiça, né, que ela é imputada e depois comunicada a cada dia, porque é um novo nascimento, é uma santificação diária. Se esse evangelho me torna um melhor marido, um melhor irmão, um melhor pai, um melhor filho, só fica um debate teológico. Então, como que eu sei que estou morto? Se a minha esposa fala, olha, você não é cristão. Ou meu filho fala, você não é cristão, você não está tendo atitude cristã. Então, eu posso dizer, eu estou morto espiritualmente. Então, essa fala de Paulo é para mim. Mesmo eu falando, não, eu sou da verdade presente, não, eu prego isso, prego aquilo e tal, eu li tantos livros, eu traduzi tantos livros, eu livrei tantos vídeos e tal, no caso do ministério, tem ministério e tudo mais. Mas como que eu sei que isso... Aí entra a questão da obra do terceiro Elias, né? Que a primeira parte da obra do terceiro Elias é converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E aí a irmã White fala assim, quem é cristão no lar é cristão em qualquer lugar. Aí é interessante isso, ela fala que o primeiro ministério é o lar, na vida. Então, se a minha esposa me vê Cristo em mim, eu até lembro algo interessante, né, do pastor Wayne Lemon, um pastor norte-americano que prega a verdade, eu já dele. Esses dias eu livrei um vídeo dele, até falando em parênteses aqui é bem, mas é meio difícil porque ele fala muito rápido, mas ele é muito bom, glória a Deus por isso, é ajudado por Deus. E ele falou assim, aquele dia ele saiu no sermão e o filho dele falou assim para ele, filho ou filha, não lembro, pai, o senhor está parecido com um cantor e tal, e ele ficou muito triste. Ele pensou assim, eu espero o dia que o meu filho vai falar assim, pai, o senhor está muito parecido com Jesus. Não é maravilhoso alguém falar para você, nossa, eu vi Jesus em você. Uma vez uma pessoa fez isso para mim e eu me senti muito mal. Eu senti feliz porque ela viu alguma coisa de Jesus em mim que não era eu, mas ao mesmo tempo assim, eu falei assim, uau, isso não pode ser no momento. E pode acontecer o contrário, né? A pessoa pode falar assim, você não tem Jesus porque você não age como cristão. Então, isso é terrível. Então, é a morte espiritual, né? É preocupante, né? Mas o que eu acho interessante também aqui, meus amados, é que aqui fala que Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Isso é interessante porque mostra que nós não temos e não tínhamos nada para oferecer. E Ele nos amou em Cristo Jesus. Né? E continuação do texto ali fala que nós somos levados aonde? Ao céu, né? Através de Cristo Jesus. Então, esse amor é intenso, imenso e podemos dizer também, né? Tem fim? Não tem fim, né? Agora entrando aqui, o dia de domingo, porque vocês comentaram sobre que nós éramos mortos, né? E muitas vezes, Ivan e Valdomiro, nós estamos mortos, mas pensamos que estamos vivos. Isso. Quando trazemos para a nossa realidade, que é Laodiceia, nós podemos dizer, Ivan e Valdomiro, que nós estamos sendo enganados por Satanás? Porque o tema aqui de domingo é mortos e enganados por Satanás. Como seria isso, Ivan? Isso é muito interessante, porque realmente, assim, não é à toa que Jesus ele aparece para a igreja de Laodiceia, né, dizendo assim, eu sou a testemunha verdadeira. Ou seja, ele fala assim, olha, o que eu estou falando para você é a verdade, né? Eu não estou aqui para te iludir, não estou aqui para te enganar. Eu estou olhando para você e vendo a sua situação, né? Então, por isso que ele aparece e diz assim, olha, a sua situação é essa. Miserável, pobre, cego e infeliz, né? Então, ele diz, olha, essa é a situação. Então, quando Jesus ele fala isso, o que é que ele espera de nós? Que nós entendamos que ele não está ali para nos difamar, que ele não está ali para, né, criar alguma coisa para nos envergonhar, muito pelo contrário. Ele está ali para dizer, olha, você precisa de ajuda, né? E por isso que Efésios 2 fala, é grande misericórdia. Isso é muito maravilhoso. Por quê? Porque eu posso, na minha vida cristã, muitas vezes, e eu estando morto, como o Valdomiro falou, pode ser que eu estou vivendo um cristianismo que as pessoas não conseguem ver Cristo em mim, mas ao mesmo tempo eu posso estar recebendo bênçãos temporais, vai dizer que não, e o trabalho está tendo sucesso e tudo, mas eu continuo aquela pessoa assim, sabe? Que se ira fácil e tudo isso, e não consigo conter a raiva e tudo isso, mas as coisas estão indo bem. Eu posso pensar, Deus está me abençoando, é porque eu estou bem. Mas quando a gente entende que, na verdade, tudo que acontece em nossa vida, né, essas vezes que nós recebemos é bem misericórdia,
a gente tem que começar a observar o seguinte: bom, Deus, o sol, ele nasce sobre maus e bons, e a chuva também desce sobre injustos e injustos. Então, as bênçãos que nós recebemos, até o dom da respiração, vem de Cristo. Nele nos movemos e existimos. Então, quando a gente passa a observar isso e entender isso, a gente começa a perceber que nós precisamos estar conectados a Ele o tempo inteiro. E bênçãos temporais, coisas que eu recebo, não podem ser parâmetro da minha espiritualidade. Então, o parâmetro é o que a palavra de Deus me diz. Quem sou eu diante da palavra? O que a palavra diz de quem eu sou? A palavra diz: essa é a minha condição, Laodiceia. Então, eu preciso me conectar com Cristo o tempo todo, porque eu só tenho vida nele. Então, Satanás, ele vai tentar me enganar de diversas formas. Assim, não tem problema você ter esse defeito de caráter. É normal, é comum no ser humano. Mas Cristo vai dizer: não, você precisa se livrar disso. Eu estou aqui disposto a mudar isso em você. Então, a partir do momento que Cristo fala isso para mim, eu digo: Senhor, que assim seja. Porque Ele é a testemunha verdadeira. É Ele quem sabe realmente qual é a minha necessidade. Mas Satanás vai dizer: não, rapaz, fica tranquilo. Olha quanta coisa boa você está tendo na sua vida. Independente desse defeito de caráter, Deus não vai olhar para isso. Deus não está preocupado com os seus pecados. Mas está sim. Deus quer remover de nós os pecados. E Isaías 59:2 fala que nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. E isso é a morte espiritual. Então, para haver vida, tem que haver uma conexão entre nós e o nosso Deus. E é isso que Jesus pretende fazer. Ivan, e poderíamos dizer também que muitos estão sendo enganados por Satanás simplesmente por contemplar as suas boas obras? Isso. Porque tem possibilidade de, supostamente, eu ter boas obras, Sim. né? Olha, eu estou doando uma boa parte do meu salário para poder comprar literatura, Sim. eu prego na igreja, eu sou Tem diretor ministério. da escola sabatina, eu tenho um ministério, eu sou chamado a pregar em vários lugares, mas tem possibilidade de uma pessoa ainda ser tão assim usada na visão dos de fora para a obra, mas na realidade o seu interior não está sendo usado por Deus? Com certeza. A gente vê até que o próprio Paulo, ele orava pedindo para que ele fosse livre disso, né? Lembra que ele fala assim: eu tenho me esforçado para que, depois de ter pregado a tantos, eu mesmo não venha a ser reprovado. Ou seja, nem mesmo o número do ministério dele era algo que ele levava e dizia assim: olha só quantas igrejas eu já levantei, olha só quantas pessoas eu já trouxe para Cristo. Ele não orava para isso. Ele entendia, né? E tem um capítulo de um livro chamado Vivendo pela Fé, e capítulo 8, se não me engano, que é chamado Fé e Respiração, onde ele fala assim: assim como ontem você respirou várias vezes, mas todas essas vezes que você respirou já não serve para hoje, a fé que você teve ontem também já não serve para hoje. Ou seja, a fé é um ato contínuo. Não é que você teve fé lá no passado, aquela fé, tive experiência gigantesca com Deus, e hoje você já não tem, mas tá tudo bem, porque ontem eu tive uma fé muito boa. Não, tem que ser algo contínuo. Ou seja, se você fez boas obras no passado, tudo isso, o que conta é o hoje. É hoje. Eu costumo falar que nós não podemos viver de glórias passadas. O Valdomiro? É bem importante o que o Ivan falou, porque a gente fala assim, né? O irmão que o Lego falou: levou cesta básica, pregou em vários lugares e tal, mas isso se refere a nós da verdade presente, que os autodenominamos verdade presente, né? Que você bem perdão. E é uma responsabilidade muito grande. Porque a verdade presente para hoje qual é? Tem que saber isso, né? Mas não vamos enverdar para esse lado, mas vamos pensar assim, que ministério. Por exemplo, nós temos um ministério. Nós editamos livros, traduzimos e tal, editamos e publicamos, dublamos vídeos, trabalhamos com lives e tal. O ministério, ele é um perigo muito grande, porque ele pode mascarar a tua falta de cristianismo, falta de Cristo em você. Isso acontece, e isso é bem sério. Inclusive, eu falo uma coisa bem séria que eu falo às pessoas. Na verdade, eu falo isso, mas eu já li isso também. Eu não lembro do que eu li, mas que Satanás prega, que Satanás envia e Satanás ora. Isso é seríssimo. Por quê? Porque pode ser um de nós? Pode. Porque se você está vivendo um cristianismo oco, né, você está sendo constituído de ossos secos, sem vida. Você vai até Ezequiel, aí você precisa de quê? Você precisa do Espírito. Por isso que é interessante aqui, quando você vê que a graça, por exemplo, que eu tenho falando ali, a gente respira, a chuva cai sobre maus e bons, o sol e tudo mais, nós respiramos. Mas olha o que a irmã White fala, até de Efésios 2:8, olha, graça é um dom imerecido. A gente vai falar de graça aqui também, né? Sim. Que a gente vai ter aqui, depois vai falar sobre a graça, inclusive ali, ia ser na lição aqui no domingo, está falando assim: pela graça vocês foram salvos. Não sei o que é graça. E a irmã White fala: ó,
Graça é um dom imerecido. Está em Materiais de 1888, volume 2, páginas 484 e 485. Ela diz assim: aqui há a verdade que desdobrará o assunto à vossa mente, se não a vedardes aos raios de luz. A vida eterna é um dom infinito. Isso a coloca fora da possibilidade de ser ganha por nós mesmos, pois é infinita, não importa a obra que eu faça. Entendeu? Porque, bom, começa aí. Já começa um grande erro. Eu faço a obra. Não. Se Cristo habita em mim, Ele faz a obra. Porque se for eu a fazer a obra, é trapo de imundícia. Ela continua dizendo, ó, precisa ser forçosamente uma dádiva. Forçosamente uma dádiva. Interessante isso. E como tal, tem de ser recebida pela fé. E gratidão e louvor oferecidos a Deus. Sólida fé não conduzirá ninguém ao fanatismo, nem a desempenhar o papel do servo indolente. É o fascinante poder de Satanás que leva os homens a olharem para si mesmos. Por isso que aqui tem enganados por Satanás. Começa a olhar para você mesmo, ser enganado por Satanás. Então é o fascinante poder de Satanás que leva os homens a olharem para si mesmos, em vez de olharem para Jesus. Quem faz a obra? Jesus, não sou eu. A justiça de Cristo deve ir à nossa frente para que a glória do Senhor seja a nossa retaguarda. Então, quando você entende que, como Isaías diz, você é menos do que nada, e tudo que você faz é menos do que nada, e quem recebe você é menos do que nada, você fica pensando, como quem me recebe? É quem me louva. Olha, ele está fazendo tanta coisa. Bom, a irmã Ed já diz, não elogio, não recebe elogios, porque ele é desperto aqui. Uau! Não. Cristo faz em nós, como o Senhor diz, Cristo em nós, a esperança da glória, não é Cristo lá fora, refletindo o caráter de Cristo. Cristo está lá, eu estou refletindo o caráter dele. Não, Cristo tem que estar dentro de mim, refletindo o caráter dele dentro de mim. E as obras dele vão aparecer. E alguém vai perguntar, mas como que eu vou saber? Efésios fala, nós vamos ver aqui, Efésios 2, 8, 9, 10, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Aí ele fala no versículo 10, as obras foram estabelecidas antes para que nós andássemos nelas, não são nossas obras, são as obras de Jesus que nós andamos nelas. Então, que interessante. E como que eu sei que não são minhas obras? Se a minha obra está manchada pelo egoísmo, pela falta de cristianismo mesmo, pode acontecer uma questão de falta de paciência, ou mesmo de uma maledicência, ou mesmo de uma, não esqueci a palavra, mas inclusive isso está em Timóteo, 2 Timóteo, esqueci, mas é interessante que até tem um livro que diz assim, que é a mensagem do terceiro anjo, de 1895, de Jones, como ele saiu de Babilônia, que diz assim, você é maledicente? Você conhece alguém que é maledicente? Afaste-se dele. Você é maledicente? Afaste-se de você, ou seja, o teu eu morra. Então é interessante isso, porque você percebe que a obra está contaminada por isso, não é obra de Jesus, porque Jesus não tinha nenhuma contaminação com relação a isso. Aí entra a questão do amor, um amor abnegado. Se eu amo meu irmão, se eu amo o que eu faço e amo mesmo, que tem o amor de Jesus para amar, vai ser um amor abnegado. Essa característica do amor abnegado, eu deixo tudo e vou ajudar o irmão, eu deixo tudo, irmão, para por aí. Não, agora é o amor de Jesus que está em mim. É interessante porque eu gosto muito de Efésios 2, 8. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem em vós. É dom de Deus. É um dom de Deus. Maravilha. E avançando aqui para segunda-feira, eu ainda gostaria de pegar uma deixa do que você acabou de falar, que eu achei muito interessante, porque, por exemplo, às vezes nós imaginamos que o que estamos fazendo é bom, porque nós somos bons, porque nós já mudamos, nós agora alcançamos um patamar que já é aceito por Cristo, então nós agora nos achamos importantes. Quando estamos assim, nós estamos na mesma situação daquele fariseu que se louvava. Então isso é preocupante. Agora aqui em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, já entrando aqui, iludidos pelos nossos desejos, eu quero falar um pouco sobre isso aqui rapidinho, abrir, vocês comentarem em cima disso. Aqui vai falar sobre os frutos do Espírito. Então, eu tenho que produzir fruto. A árvore que não produz fruto, corte-a e lance no fogo. Correto? Eu tenho que produzir o fruto. E qual é os frutos? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei.
Então, por exemplo, se eu estiver em Cristo, eu vou ter essa cadeia de frutos aqui. Eu não vou ter apenas um fruto. Sim. Eu não vou ser, por exemplo, eu sou, vamos colocar aqui, eu sou alegre, mas eu não sou bondoso, eu não sou fiel. Então, não existe isso. Os frutos do Espírito, você recebe o kit completo. Por quê? Porque agora, como o irmão falou, é Cristo que habita em mim, né? Interessante, quando eu pego a parte do amor, e eu faço ligação agora com iludidos por nossos desejos, é que amor, ele não é um desejo ou um pensamento, ou um sentimento. Amor, ele é um princípio. E aí é muito simples de saber se eu amo. É muito simples. Vou usar aqui 3 pequenas ilustrações. Dentro da minha casa, eu tive um flash, ou teve um desentendimento com a minha esposa, e aí, como diz o pastor Daniel Spencer, né? Que uma vez ele teve um probleminha ali com a esposa, que isso acontece, não quer dizer que você teve ali um desentendimento, que você pecou, né? Enfim, e aí ele disse que morava no 2º andar, ele dormia, o quarto era no 2º andar, e quando ele chegou no 2º andar, a esposa dele falou assim, eu estou com sede, e a cozinha era lá embaixo. Daí ele falou assim, eu não quero buscar água para ela, porque amor não é sentimento, amor é princípio. Desceu e pegou o copo d'água para ela. Quando ele chegou lá em cima e ela tomou o copo da água, ela falou o que para ele? Quero mais. Então ele teve que descer mais uma vez e buscar o copo da água. Então ele tinha em mente, o amor é princípio. Se eu ter em mente que amor é princípio, quando a minha esposa fizer alguma coisa que não me agrada, eu vou agir pelo princípio. Porque sabe, Valdemiro, eu acho muito interessante e muito difícil, de você conseguir amar quando o outro errou. Porque nós normalmente amamos, abraçamos, ali estamos juntos, elogiamos quando o outro acerta. Mas quando o outro erra, nós censuramos, se afastamos. E isso não é o verdadeiro amor. É interessante, né? Porque o irmão White fala que nós devemos ser mansos. Todo mundo fala, mas tudo bem, Jesus falou ser manso e humilde, né? A Fernanda Henrique sou manso e humilde de coração. E se parasse aí, tudo bem, mas ela fala assim, continua. Devemos ser mansos quando confrontados. Isso é um desafio. Muito eu sei que para mim é um desafio isso. Então, quando vem, eu tenho tido esse verso na mente agora, porque você tem que reconhecer que é um desafio para você. Se é um desafio para você, sabe que teu eu está aparecendo. Se o teu eu aparece, não importa as tendências herdadas ou cultivadas, você precisa ter as tendências de Cristo agora em você, é Cristo em você. Então é interessante porque ser manso, enquanto todo mundo, muito bem, irmão Kleber, irmão Kleber, não concordei com o que você falou agora, e agora? De repente não é nada demais, mas aí você fala, aí quando você vê o dom imerecido, que é a graça, eu tenho que amar meus inimigos e orar por aquilo que me perseguem, ou vice-versa, seja. As duas coisas juntas. Sim. Tá, mas como que isso acontece? Porque essa graça, que é um dom merecido que eu tive, que não mereço ter, aquele também não merece. Mas não é a minha graça, é a graça de Jesus. Então aí eu vou amar através da graça de Jesus, que nem é minha. É um dom de Deus. Isso é maravilhoso, porque aí o eu já era. Esquece o eu. O eu morreu. Se ele não morreu, não tem lugar para Jesus. Como é que vai habitar Jesus num eu tão grande assim? Aí, o meu problema pode ser impaciência. O teu problema pode ser outra coisa, o teu pode ser outra coisa, mas de qualquer maneira, pecado causou toda essa coisa terrível no mundo. Então não importa que tipo de pecado seja, pode ser o quê? Pode ser ali algo que você fique ressentido com algo que aconteceu, e aí não é um Espírito de Jesus, porque Jesus, o que ele sofreu, quantas vezes ele se ressentiu? Ou deixou parecer, porque na verdade quando confrontado, sem lanças. E nada melhor do que a esposa. A esposa, ela ajuda a mudar o caráter. Mudar o caráter, porque amor. Tem que lavar o copo novamente, não está limpo. Eu vim me ajudar. Entendeu? Mas é isso que eu quero dizer. Você amar quando o outro não conseguiu aceitar. Isso é o verdadeiro amor. Né? Eu disse que ia citar 3, vou citar só 2 exemplos, para não roubar aqui o tempo demais. O outro ponto é dentro da própria igreja. Você amar aquele irmão que não conseguiu acertar. Aí se nós pegarmos aqui, Efésios está falando sobre isso, a unidade da fé. Efésios 4, 1 em diante. Rogo, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Olha, agora o 3 para mim é Paulo aqui, vamos dizer assim, fechando com chave de ouro. Esforçando-vos
E ele não finaliza esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Agora, a questão é, nós somos um corpo. No seu corpo, o dedinho tem importância ou não? Com certeza. Porque se não tiver importância, eu posso dar uma martelada no seu dedinho, nada vai acontecer. Então eu fico pensando assim, e eu quero ser muito honesto agora no que eu vou falar para vocês. Eu quero muito que Deus me dê desse amor. Ele habite em mim para eu poder amar dessa maneira. Sabe por quê? Porque às vezes nós falamos que amamos, mas se temos dificuldade de amar aqueles que estão próximos, aquela companheira de travesseiro, né? O Ivan não tem a companheira de travesseiro ainda, mas amar os pais, como que nós vamos amar aqueles que muitas vezes vão falar assim, ó, esse aí é um falso, ele merece morrer realmente, ele é um transgressor da lei, não sei o quê. É isso que vai acontecer nos tribunais. Então, que Jesus me dê desse amor, meus irmãos. Porque eu vejo que muitas vezes nós somos iludidos por nossos desejos, iludidos pelos nossos pensamentos, iludidos pelas nossas paixões. E isso não é bom. Mas agora eu prometo, inclusive quero dizer para você também que eu vou deixar eles falarem, porque eles são convidados, mas eu me empolgo aqui. É aquele ditado, o pregador quando vai passar a lição é um problema, né? Mas tá bom. Estou muito feliz de poder estudar esse assunto com vocês. A lição, realmente, ela mexe com nós, né? Mexe com os nossos pensamentos, né? Uhum. Tem um detalhe, sabe, que eu estava me lembrando aqui. Eu acho que a gente precisa conhecer a essência do que Jesus vivia, né? Porque o que acontece? Aqui mesmo no livro de Efésios, no capítulo 4, eu acho que tem como se fosse uma chave aqui, para a gente conseguir compreender isso, que é o capítulo 4 de Efésios, no verso 17 e 18, quando ele diz assim, e digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Olha que coisa interessante. Aqui ele diz que a gente não deve mais andar como também andam os outros gentios. Só que tem um momento que ele fala no verso 18, que ele diz assim, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles. Isso aqui para mim é muito profundo. Por quê? Quando você olha para o mistério de Deus, que é Deus em Cristo, quando você vê João capítulo 14, por exemplo, é um momento que Filipe olha para Jesus e fala assim, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Aí Jesus olha para ele e fala assim, Filipe, há tanto tempo que estou convosco, não me tens conhecido? Ele vê a mim e vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Aí no momento ele fala assim, né? As obras que eu faço, não faço de ninguém, mas de Pai que está em mim quem faz as obras. Então, esse é o grande mistério. Foi assim que Jesus Cristo, né, viveu. Foi assim que ele consciente durante toda a vida dele. Tudo que ele pregou, ele sempre viveu. Mas qual era o mistério que estava envolvido nisso? O Pai habitava nele. Agora você vê que a realidade dos gentios, a Bíblia fala que pelo fato de eles serem ignorantes em relação a Deus, eles são separados da vida de Deus. Mas o mistério do Evangelho, Jesus era Deus em Cristo, ou seja, habitando em Cristo. Mas a realidade dos gentios é que eles são separados da vida de Deus. Então por que é tão comum, quando uma pessoa não conhece a Deus, ela manifestar as suas paixões pecaminosas? Exatamente pelo fato da vida de Deus não estar ali arraigada nele, unida. Então quando você olha para Jesus, você vê a vida de Deus unida a dele, a ponto de ele dizer realmente, né? Não sou eu quem faço, o Pai que está em mim que faz as obras. Então eu vejo que realmente o grande mistério que foi revelado para nós é isso. E assim como era Deus em Cristo, agora Colossenses fala assim, agora o mistério do Evangelho que foi manifestado aos seus santos é Cristo em vós. Então é dessa forma, quando realmente, e veja que a Bíblia fala aqui que os gentios eles são separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, ou seja, eles desconhecem Deus. Quando você olha para a vida de Jesus, o Espírito de Profecia fala que diariamente ele recebia um batismo do Espírito. Ou seja, todas as vezes que você vê Jesus Cristo ali de manhã cedo buscando, ela fala que raramente ou frequentemente o sol encontrava ele ali, né, já de joelho, já buscando o Pai. Ou seja, todos os dias ele recebia um novo batismo do Espírito. Então, se Cristo Jesus tinha, né, ele sabia dessa necessidade para que a vida do Pai estivesse sempre ali permanecendo nele, que dirá nós? Ele deu exemplo para nós. Então, eu vejo assim, no nosso dia a dia, para quem é casado, ou até mesmo para quem não é, para que esses frutos sejam manifestos, não somos nós mesmos que devemos, por nós mesmos, tentar produzir.
mas a própria vida de Deus que está na palavra, o Espírito vai falar isso, né? Essa própria vida de Deus que vai gerar os frutos em nós, né? Então, Cristo Jesus, você vê, os fariseus nunca conseguiram pegar Cristo de surpresa. Por quê? Porque de manhã cedo ele já estava buscando o Pai e ele se enchia da palavra, de forma que a vida de Deus estava ali o tempo todo nele. Então não tinha como pegar ele de surpresa. Então eu vejo que assim, nós jovens, e tanto aqueles que são mais velhos também, se nós queremos realmente estar, né, com o colírio celestial, nós temos que ter a palavra habitando em nós, a vida de Deus habitando em nós, de forma que nós tenhamos, né, esse mistério acontecendo conosco o tempo todo. Aí sim vai se cumprir, né? Seremos mansos, seremos humildes, seremos amorosos, bondosos, né? Amáveis. Tudo isso vai se cumprir em nós, porque aí vai ser o Espírito Santo gerando esses frutos em nós, né? A letargia e a preguiça espiritual, ela tem destruído nós, né? Sim. Porque a serva do Senhor fala exatamente o que você está falando, que todos nós deveríamos passar pelo menos 1 hora por dia pensando em Jesus. Sim. É o relacionamento, né? É. Relacionamento com Cristo. Principalmente as cenas finais, né? As cenas finais, elas, se a vida de Jesus não toca o nosso coração, não nos muda, principalmente as cenas finais, não tem mais nada para fazer, porque na verdade assim, não tem como. É interessante que mas a gente tem que conhecer a nossa condição. Olha esse livro aqui, IAG vende, ok? A Graça ou o Pecado, do Jones. Eu gostaria de ler uma parte aqui da página 25, são na verdade 2 parágrafos. Por favor, meu irmão. É, portanto, perfeitamente claro que para obter o reinado da graça em nosso benefício, é essencial que admitamos o reino do pecado. Eu sou pecador, admitir, mas preciso da graça, preciso de Jesus. Para conhecer o poder da graça, é essencial que confessemos o poder do pecado. Não é de pouca monta. A gente falou, um pecado causou toda essa... matou o Filho de Deus. Pronto. E para garantir a continuação do poder e reinado da graça, é essencial que haja uma confissão contínua do poder do pecado. Para garantir o reinado absoluto da graça, é essencial que continuamente confessemos nossa fraqueza absoluta e desamparo na presença do poder do pecado, para confessar que, Romanos 7,18, na minha carne não habita bem algum, e que, Filipenses 3,3, nós não confiamos na carne. Isso é maravilhoso. Por quê? Porque em mim não há nada de bom. Começa por aí. E se em mim não há de bom, onde que está o bom? O bem. Jesus falou para o jovem rico, não há um bom sequer. Então eu tenho que buscar esse bom, essa bondade, o fruto do Espírito aonde? Em Jesus, é o único que tem para dar. Por mais que eu tenha um irmão consagrado, um pastor consagrado, ele não é o meu exemplo. O meu exemplo é Jesus. Agora alguém fala assim, mas Paulo falou assim, sede meus imitadores como eu sou, mas ele continua, como eu sou de Jesus. Mas é interessante que Paulo falou em Gálatas 2,20, não vivo mais. Se ele não vivia mais, não era Paulo, então Paulo não era ele, era Jesus, então tudo bem, você vai imitar, não é Paulo que está imitando, é Jesus. Aí você pensa assim, então quer dizer que Paulo estava tendo vitórias diárias? Sim, não era Paulo, era Jesus nele. Aí em nenhum momento ele fala, eu não peco mais. Então aquele Paulo que foi picado pela serpente e não morreu, não era Paulo, era Jesus. O Paulo que passou pelo naufrágio não era Paulo, era Jesus. O Paulo que foi açoitado, encarcerado e passou por aquelas torturas terríveis e ficou cantando na prisão, não era Paulo, era Jesus. Uau! John Hus não era John Hus, era Jesus morrendo, queimado e cantando. Puxa vida, que coisa mais maravilhosa, que esperança maravilhosa que é essa, que eu quero isso para mim. Então é isso que a gente tem que concentrar. Se eu quero, aí eu penso em Jesus orando, como o Ivan falou. Quantas horas eu oro? Será que eu consigo ficar meia hora ajoelhado? O apóstolo Tiago, que escreveu o livro de Tiago, que era o irmão de Jesus, ele era conhecido como o homem dos joelhos grossos, calejados, pele grossa, porque ele orava muito como o Senhor. Aí eu fico pensando, né? A gente fica pensando, o que Jesus falava tanto com o pai dele? Poderia falar assim, Senhor, para onde que eu vou amanhã? Com quem que eu vou falar? O que eu vou fazer? E em detalhes, esperava que Deus falasse com ele o que ele fosse fazer, qual era a missão dele. Então eu fico pensando em nós. O irmão falou muito bem, o irmão Kleber, nós estamos nos alimentando desse ouvir. Tudo bem, nós ouvimos a palavra de Deus, é aqui, viva, né? Sim. Mas o que eu falo para Deus, o que eu estou buscando em Deus? Eu estou buscando mesmo falar, Senhor, eu não quero mais viver, que o meu eu morra. Eu tenho esse problema e eu não quero viver mais. Eu quero sim ter o fruto do Espírito de uma maneira tão natural quanto respirar, não me esforçar para isso. Qual que é o meu esforço que eu tenho que ter? O esforço de eu contemplar a Jesus através do estudo diário da palavra de Deus e me alimentar dela. E ter o coração aberto de pensar que sim, como falou Jones aqui, nós não estamos lutando contra algo fácil. É coisa terrível. Então nós precisamos de quem para vencer nossas batalhas? O Senhor dos Exércitos, nosso Senhor Jesus Cristo vencer em nós. Porque a Bíblia diz, em Cristo nós somos mais do que vencedores. Mas Ellen White fala, a maior batalha que foi travada contra mim mesmo. Sim. Então eu fico pensando que se em Cristo em nós a esperança da glória,
olha, Satanás em nós é o eu, sou eu mesmo. Que coisa mais terrível. Sim, se eu não estou com Jesus, quem que habita em mim? Satanás. Então entra essa questão aqui que a gente vai entrar terça-feira, o irmão vai falar, ressuscitados e exaltados com Cristo. Com Cristo. E é interessante o que você colocou, porque a Bíblia fala que o Espírito milita contra a carne. E nós, às vezes, somos enganados imaginando que o Espírito é o meu esforço. É a minha vida espiritual. O Espírito é Cristo em mim. Sim. É Cristo em mim lutando contra a carne e esmagando a carne, porque Ele é mais do que vitorioso. O problema é quando eu quero lutar, a carne derrota facinho. E aí não tem uma luta igual ali. Verdade. E o que eu queria dizer para você que nos acompanha nesse momento, antes de nós entrarmos terça-feira, é que você precisa morrer para o mundo, morrer para essa natureza de pecado. E isso é importante. O que é morrer? O que nós poderíamos dizer que é morrer aqui? Se submeter. Se submeta a Deus. Bom, eu estou passando uma dificuldade com a minha esposa, mas o que a Bíblia fala? A Bíblia fala que o marido, está aqui em Efésios 5 ali, 6 em diante, o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Então, marido, se você tem passado um problema com a sua esposa, apenas ame ela como Cristo amou a igreja. Esposa, está passando um problema com o marido, o que tem que fazer? Se submeta a Deus, ame o esposo. E aí a vitória, ela vai acontecer. Porque depois que nós morrermos, o que vai acontecer? Ressuscitados, exaltados com Cristo. Agora é com vocês. O que é isso para nós? Interessante isso, né, Ivan? Ivan pode falar. Você quer falar? Pode falar. Não, pode falar, porque o Ivan pode comentar, ele vai comentar, pode comentar, mas é interessante. E só uma coisa, que eu fico pensando assim, se você está morto, por que você se importa tanto ainda com as coisas? Então você não está morto. Porque Paulo estava morto. Então, porque entra aquela questão, como que uma marido ama uma esposa que está difícil ali, né? E como a esposa ama um marido que está difícil ali, porque o eu dela morreu. Não é ela que está sendo confrontada, é Jesus. Se Jesus está sendo confrontado, Jesus não reagia para nada. É uma coisa tão maravilhosa. Tem um cachorro morto, se encosta no cachorro morto não late. Você empurra o cachorro, ele não late, ele não tem morde, ele não é nada. E se você está morto, por que ainda encostou em você? Acho interessante, né? O pastor Danilo Lema tem um sermão que ele fala assim, ó, quando você é o primeiro amor na igreja, tudo bem, você chega na igreja assim, o irmão esbarra, você tudo bem, irmão, graças a Deus, glória a Deus, Deus seja louvado. Aí, de repente, sai com o teu carro de estacionamento, o irmão dá uma ré no teu carro, bum, você fala, irmão, tudo bem, não tem problema, pode ir com paz, não tem problema, amassou, não tem problema, Deus te abençoe. Passou uns anos na igreja, esbarreu você. Esse irmão aí não está gostando de mim, tem alguma coisa contra mim. Deu uma ré no teu carro, bateu. Já sai do carro e fala assim, onde é que está a tua carta de motorista? Quero tirar uma foto da tua placa aqui, porque a gente precisa resolver isso e tal. É interessante essa alusão que ele faz, porque na verdade é assim, esse é nosso amor por Jesus. Ele deve ser um amor que ultrapassa qualquer barreira. Mas não é nosso amor, porque nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Tem que ser o amor de Jesus em nós, que a gente falou do amor abnegado. Então, como que você morre? Deixando Jesus viver em você, que você não tem jeito. É interessante, né, porque ressuscitados e exaltados com Cristo. Isso é interessante colocar aqui, ressuscitados e exaltados em Cristo. Cristo em nós, nos ressuscitando e sendo exaltado. Porque quando eu penso que eu faço alguma coisa, quando já mencionou isso, como que Cristo vai ser exaltado se eu estou querendo ser exaltado? Eu lendo um pastor, já passo para o Ivan, desculpa, Ivan, estendendo muito. Só para finalizar rapidinho, um pastor ele foi ser ordenado, falou, você vai ser pastor, vamos ordenar você. Ele falou, não, eu não tenho capacidade de ser pastor, de jeito nenhum. Ele tinha, mas ele falou, não, eu não sou digno, como que eu vou servir Jesus? Eu não sou digno de servir Jesus, de jeito nenhum. Aí até que passou uns anos e eles, não sei se foram anos, mas algum tempo, e eles acabaram convencendo essa pessoa de ser pastor. E no dia da ordenação dele, ele falou, espera um pouco, foi para uma salinha, ela se jogou no chão, de bruços, e começou a chorar e orar a Deus. Falou, Senhor, eu não sou digno. Senhor, se o Senhor quer me ordenar, o Senhor vai me ordenar, mas eu não vou ser ordenado por pessoas. E aí o Espírito Santo parece que falou com ele voltou, foi ordenado. Eu vou falar uma coisa aqui que não quer dizer que vai ser uma prática nossa, que está errado fazer isso, mas ele não cumprimentava as pessoas na porta da igreja, porque ele falava assim que o que ele pregou não era digno, ele só abriu a Bíblia e falou, e foi usado pelo Espírito Santo, como é que eu vou cumprimentar as pessoas? Era um jeito dele, mas não estou falando que a gente deve fazer isso, que eu vou para a porta, cumprimento, não tem problema. Mas o grande problema é que ele nunca quis que o eu dele aparecesse, mas que Jesus aparecesse. Eu achava isso maravilhoso, né? Realmente, quando a gente vê essa questão da ressurreição, a gente vê que o poder da ressurreição, ele é um poder inigualável. Porque quando você vai para Romanos capítulo 8, ele fala assim, ó, no verso 10, e se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito vive por causa da justiça.
E se o espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu espírito que em vós habita. Então, isso aqui é muito forte, porque ele está dizendo o seguinte, olha, para tornar a trazer Jesus Cristo dentre os mortos, foi necessário um grande poder. E ele está dizendo, esse mesmo poder que trouxe Jesus Cristo dentre os mortos é o poder que habita em vocês. Quer dizer, então o crente não precisa temer o poder do pecado na vida dele. Ele precisa olhar o seguinte, existe um poder muito maior que foi disponibilizado para mim. Então, eu não preciso nem mesmo olhar para as minhas próprias forças para vencer. Eu preciso entender o seguinte, foi disponibilizado para mim. No Ciência do Bom Viver, se eu não me engano, ela fala assim, que em Cristo Deus proveu meios para subjugar todo mau traço, né? E vencer realmente. Então, assim, foi dado para nós um poder que é o poder da ressurreição. Um poder inigualável. Mas veja, eu só posso experimentar a ressurreição se eu experimentar primeiro a morte. Cristo Jesus em mim precisa ali matar o meu eu. Só que essa obra não é uma obra de uma vez. A gente não pode dizer assim, não, ó, tal dia eu tive uma experiência muito forte com Deus e a partir daquele dia eu morri. Porque quando você vai para 1 Coríntios capítulo 15, aqui o apóstolo diz assim pra gente, ó. Olha o que ele fala aqui, 1 Coríntios capítulo 15, verso 31, perdão, verso 31. 1 Coríntios capítulo 15, verso 31, diz assim, ó. Eu protesto que cada dia morro, gloriando-me em vós por Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, a obra de morrer é diária. É como se fosse assim, você acordou, seu velho homem já está vivo junto com você. Então, nesse exato momento, quando você acorda, você já tem que pedir a Deus, Senhor, me liberta do meu velho homem, mata o meu velho homem. E aí você pode citar a palavra, né? Efésios 4:22, 4:23, Gálatas 2:20. Então você pode citar esses versos crendo que a palavra vai operar essa mortificação do seu eu em você. Por isso que é importante buscar a Deus nas primeiras horas do dia. Porque se a gente sai para o nosso dia sem mesmo fazer uma oração, por isso que o Espírito de Profecia fala, né? Acordou, põe seu joelho no chão do lado da sua cama. Se apresenta diante de Deus, né? Às vezes ela coloca até algumas orações que a gente pode fazer, como aquela que ela diz, né? Senhor, toma meu coração, porque eu não posso te dar, é tua propriedade. Conserva-o puro para ti, porque eu não posso conservá-lo, né? E aí ela diz, salva-me a despeito de mim mesmo, tão fraco de semelhante de Cristo. Forma-me, molda-me e eleva-me a uma atmosfera pura e santa, onde as ricas correntes do seu amor possam fluir por minha alma. Ou seja, é o grito de uma pessoa que sabe que não tem como. Ela não pode nem mesmo entregar o coração a Jesus, ela não tem nem força para isso. Então, Senhor, toma, porque eu não tenho como fazer isso. Ou seja, nem mesmo a obra de entregar o coração, que é a parte mais fácil, a gente não tem como fazer. Por isso, Ivan, que aqui em Filipenses 3, versículo 13, fala, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Louvado seja Deus. Então, isso é interessante, né? Sim. Porque esse verso, ele tem assim uma pitada que, se for mal interpretada, parece até a questão aí de uma predestinação. Sim. Porque é Deus que faz em nós, o querer efetuar. Então, por que ele faz em você e não faz em mim? Uhum. Por que ele faz no Valdomiro e não faz em mim? Então ele faz, esse vós é aquele que escolheu aceitar. Verdade. Né? Se você escolher aceitar, Deus vai fazer em nós tanto o querer como o efetuar. Valdomiro? É interessante isso, porque aí quando a gente vai falar da graça, está falando da graça também aqui, tem uma citação da maravilhosa graça de Deus, página 34, que é uma que fala assim, que às vezes as pessoas entendem também, a gente está deixando claro aqui que é a verdadeira graça, mas é interessante a gente falar também, que está assistindo, que tem aquela famosa graça barata que não existe, né? Que não é graça, na verdade. Não né? é graça, né? Ó, a maravilhosa graça de Deus, página 34. A graça de Deus precisa ser recebida pelo pecador antes dele ser tornado apto para o reino da glória. Toda a cultura e educação que o mundo pode oferecer fracassarão em fazer de um degradado filho do pecado um filho do céu. A energia renovadora precisa vir de Deus. Como o fermento misturado à farinha opera do interior para o exterior, assim é pela renovação do coração que a graça de Deus atua para transformar a vida. Então é interessante porque a verdadeira conversão é de dentro para fora. Eu mudei para o campo, eu estou aqui, mudei a alimentação, não assisto mais televisão, não assisto mais filmes da Netflix, acabou tudo, mudei a vestimenta e tal. Que bênção, né? Que bênção, glória a Deus. Mas se não for um fruto de dentro para fora, vai se tornar um farisaísmo. O farisaísmo, os fariseus andavam assim, não faça isso, não faça aquilo e tal, né? Mas quando é de dentro para fora, então a graça opera aqui
como o fermento misturado à farinha opera do interior para o exterior. Ela renova do coração. E tem mais uma citação sobre graça que eu gostaria de ler aqui, que é interessante, que é a graça verdadeira, a maravilhosa graça também de Deus, página 18, diz assim: mas Deus não usa a sua graça para tornar a sua lei sem efeito. Não é isso? Não, eu estou vivendo pela graça agora. Não. Ou para que ocupe o lugar de sua lei. Não, não, não. A graça de Deus e a lei do seu reino estão em perfeita harmonia, andam de mãos dadas. Então, quer dizer que interessante isso, porque a gente entra num ponto onde essa morte diária do eu, ela deve acontecer, porque quando ele falou de cultura ali, você pensa lá em João capítulo 3, Nicodemos indo falar com Jesus. Nicodemos, o mestre, vou falar com esse carpinteiro, quem que ele é, mas tenho até vergonha de falar com ele de dia, então eu vou falar de noite. Né? E aí Jesus fala: não, Nicodemos, você não entendeu, você tem que nascer de novo. Opa, justificação pela fé. Jesus pegou a justificação pela fé, você tem que nascer de novo, Nicodemos. Aí Nicodemos falou assim: não, espera aí, como que pode um homem entrar no ventre de sua mãe e nascer novamente? Olhou com olhos carnais. Jesus não estava falando com olhos, uma fala carnal, era espiritual, e ele não percebeu. Você é mestre, Israel, não sabe disso? Tinha conhecimento muito, mas não tinha o quê? Ele estava morto espiritualmente. Então você precisa nascer de novo, Nicodemos. Então ele fala para mim, fala para nós, todos os dias, nasça de novo. Então eu nem falo que é diariamente, eu falo que é de hora em hora, talvez de segunda a segunda, porque um segundo que eu descuide, pronto, o eu aparece e aí Jesus desaparece. É interessante isso porque quando Ellen White fala assim, falando de como a gente tem que morrer, e isso envolve a morte do velho homem, né, que a gente viu aqui, que aparece em Efésios e o Ivan leu Romanos também, sempre vai envolver a justificação pela fé. Essa é a mensagem. É interessante isso, porque uma das respostas, o que é a justificação pela fé que Ellen White deu, foi jogar a glória do homem no pó e fazer pelo homem aquilo que ele não pode fazer. Quer dizer, quem que faz aquilo pelo homem que ele não pode fazer? O meu irmão? Não. O pastor? Não. Quem que faz? Jesus. Ele pega a minha glória, que não é a glória de nada, né? A glória para o mundo, não é nada para ele. Ele joga lá no pó. E aí ele faz, a glória dele aparece. Interessante. Que coisa mais maravilhosa, né? Isso é esperança, porque eu fico maravilhado com essa mensagem, porque ela não me dá uma falsa segurança. Não é aquela questão de eu vou viver sossegado em Sião, porque a Bíblia diz: ai dos que vivem sossegados em Sião. A luta contra o pecado ela é constante, é uma luta ferrenha, terrível. Colin Standish, o pastor Colin Standish, andando com o pastor Pearson, num terreno lá num jardim de uma universidade adventista, e o pastor Pearson, presidente da Associação Geral, um pastor consagrado, verdade presente, e o Colin falou para ele: pastor Pearson, agradeço a Deus por ter conhecido o senhor foi um exemplo para mim. Ele olhou para o Colin, o pastor Pearson falou assim: Colin, se você soubesse as lutas que eu tenho travado durante todos esses anos contra o meu eu, diárias, ferrenhas. Quer dizer, mas quando você tem Jesus com você e Jesus fala assim: não, espera, eu vou batalhar por você, eu vou vencer por você, esqueça o teu eu. Isso é esperança. E ninguém está falando aqui de impecaminosidade que não existiu, impecabilidade, desculpe, que não existiu nem em Jesus, impecabilidade. Não existia nem em Jesus, nem nos anjos existiu, né? Tanto que eles pecaram e caíram. Mas existe impecaminosidade que nós podemos ter, a impecaminosidade de Jesus. Não é impecabilidade, cuidado, ninguém está falando de impecabilidade, que é importante isso. Se você tem dúvida, o IAG tem um livro também que eu vou fazer propaganda aqui também, O Verbo se fez carne, do pastor Ralph Larson. Leiam, ele explica muito bem o que é impecaminosidade e o que é impecabilidade. Então nós podemos ter vitórias sobre as tentações herdadas e cultivadas, as tendências e tal, pelo poder de Jesus, Jesus tendo vitórias em nós. É interessante, Davi vai lá, luta contra Golias, não é ele que luta, é Jesus. Jamais venceria. E não teve contato corporal, por quê? Porque Jesus nem deu a chance. A pedra, a rocha, pegou aonde? No gigante. A rocha, Cristo, destruiu o gigante. Uau! E aí agora eu venci várias batalhas, vou para o meu palácio, no terraço do palácio e tal, estou lá, vivendo sossegado em Sião. O que acontece? Isso é símbolo para nós. Se eu paro de batalhar, mas quem é o comandante dos exércitos? Ele é o meu comandante. E ele tem que vencer as batalhas em mim. Isso mesmo. E aí o que acontece? As batalhas serão constantes. Mas o momento que eu desligo, Valdomiro foi à frente, acabou com tudo. Mas o maravilhoso é que a gente pode ter essa vitória diária. Sem dúvida. Devemos, né? Devemos. Olha, entrando aqui para quarta-feira, vai falar abençoados para sempre por meio da graça. E eu queria fazer um comentário em cima do que você falou, da glória, e já entra aqui também. E que isso é muito interessante. Qual é a diferença? Bom, me tornei vegetariano. Qual é a diferença, né, quando eu estou usando a minha força? Ou seja, o meu eu, a minha justiça. Mas eu me torno vegetariano, eu mudo para o campo,
eu mudo o meu vestuário, eu mudo até a minha forma de falar, eu não agora assisto Netflix, né? Acho que é esse nome aí que eu nem sei direito, Netflix. porque nós nunca tivemos televisão, então eu nem sei o que é isso. Graças a Deus. Então, eu tenho feito todas essas mudanças, mas por mim mesmo. E qual é a diferença quando eu tenho feito as mesmas mudanças, mas por Cristo? Por Cristo. Cristo está em mim. Ou seja, a mudança começou lá dentro. E quando a mudança foi real lá dentro, agora ela aparece aqui fora. Eu entendo assim, queria até que vocês comentassem isso. Quando a minha glória é o que predomina na minha vida, a glória de Deus não tem como habitar em mim. Por quê? Porque a glória de Deus é o caráter dele e não o caráter meu. Então, Ivan e Valdomiro, qual é o problema nesse conflito entre a glória do homem e a glória de Deus? Sendo que para os de fora, aparenta ser a mesma coisa. Ambos mudaram o vestuário, ambos mudaram para o campo, ambos mudaram a alimentação, mas um tem um interior convertido e o outro tem um interior oco. Como que seria isso, Ivan e Valdomiro? Eu acredito que quando a gente olha para aquela situação onde Jesus fala, né, daquele fariseu que estava ali no monte, ele diz assim: obrigado, Senhor, porque eu não sou como os outros, né? Porque eu faço isso, faço aquilo outro. Ali você já percebe claramente, né? Porque quando você vai para Abacuque 2,4, ele fala assim: eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Então Deus coloca um contraste entre o justo que vive pela fé e o soberbo. Então quando a pessoa vive verdadeiramente a justiça pela fé, ela automaticamente ela vai estar andando na contramão da soberba. Então você vê que o ego daquela pessoa, você vê que o ego daquele fariseu ali estava gigante, porque ele falou assim: eu faço isso, eu faço aquilo, eu dizimo isso, faço aquilo outro, não sou como os outros. Ou seja, ele entende o seguinte: bom, eu tenho méritos aqui. Eu mereço. Ou seja, Deus fez uma parte por mim, mas eu também me esforcei e eu faço tudo isso aqui. Ou seja, ele atribui a ele. Então, em nenhum momento ele se humilha ali, ele reconhece a condição dele, em nenhum momento. Ele só fala assim: ó, que bom que eu não sou como eles. Aí Jesus depois apresenta o outro, né? Que bate ali ele bate ali no peito, ele está ali diante do Senhor: Senhor, tenha misericórdia de mim, pecador. Tem até interessante que eu li um dos livros do Wagner, que também é quem trouxe essa mensagem ali, né, em 88 junto com o Jones. Eu não me lembro agora qual foi o livro, que ele fala assim, que o homem fala assim: tem misericórdia de mim, o pecador. Ou seja, ele não conseguia enxergar outro. Ele entendia que tudo que a Bíblia fala, tudo que Deus falava era para ele. Então ele falou assim: Senhor, tenha misericórdia de mim, o pecador. Então realmente era um contraste muito grande. Enquanto um olhava o pecado no outro, o outro só conseguia olhar o pecado nele. Então eu vejo assim que quando a gente começa realmente a perceber que quando Deus fala, né, dos erros do ser humano, Deus está falando dos meus erros. E quando ele se propõe a habitar no ser humano pela graça e dar todas as bênçãos espirituais pela graça, ele está falando de mim também. Ou seja, olha, você não consegue nada, você não pode absolutamente nada e eu quero dar tudo para você. Pronto. A partir disso, ok, ele agora diz, por exemplo, a mudança do vestuário, a mudança na alimentação, é a palavra dele que está dizendo: olha, faça essa coisa. Então, se eu entendo que é a palavra que opera, eu vou dizer o quê? Senhor, opere em mim isso. E quando eu começar, por exemplo, a partir de agora eu já não me visto mais como eu me vestia antes, já estou me alimentando de forma diferente, né? Já estou morando onde Deus quer que o povo dele more, eu vou compreender perfeitamente que não foi por mim mesmo. Porque em mim mesmo, o meu próprio eu, no fundo, você vai saber que se fosse por você mesmo, você nem queria estar ali. Você nem queria se alimentar dessa forma. Você não quer. O seu eu não quer parar de comer algumas coisas que o seu apetite deseja. Se essa obra está sendo feita, é porque o Espírito Santo habitando em você está lhe dando força para isso. Está fazendo essa obra. Ô, Ivan, continua o pensamento. Deixa eu só citar um ponto que eu acho interessante. E isso é tão importante que quando a pessoa teve uma transformação, que foi Cristo nela, ela olha para os outros com os olhos da misericórdia. Perfeito. Ela não olha assim: não, ó, aquele lá ainda está comendo aquilo, aquele lá ainda está vestindo aquela roupa, aquele lá ainda está na cidade. Por quê? Porque ela entende que não foi ela que fez, mas foi Cristo que fez nela, né? Perfeito. E o que é, quando a gente olha para, por exemplo, Mateus capítulo 25, que você vê que Jesus fala assim, né, que naquele dia ele vai dizer assim: eu tive fome, vocês me deram de comer, tive sede, vocês me deram de beber. Ou seja, Jesus reconhece as obras deles, mas quando eles vão falar, eles perguntam: Senhor, mas quando foi que tivemos com fome e te demos de comer? Eles não estão sendo hipócritas ali. Eles não estão sendo assim: vou aqui ser uma falsa humildade. Não. O que está acontecendo ali? Eles realmente fizeram. Só que assim, foi algo tão natural fazer as coisas, porque era o Espírito Santo fazendo,
que eles não atribuíram. Tipo assim, olha o que eu estou fazendo, rapaz, eu estou ajudando uma pessoa, estou visitando aqueles que precisam, eu estou fazendo eu. Não, eles estavam tão destituídos de si que quando Jesus citou as obras, ele falou assim, Senhor, nós fizemos? Quando foi que a gente fez isso? Quer dizer, o foco deles não estava neles, eles estavam olhando para o alto. E à medida que eles olhavam para Cristo, aquilo que eles faziam, para eles não encontravam espaço para a mente deles, que estava tão cheia de Cristo, que eles mesmo perguntam, quando isso, Senhor? Eu estava mais preocupado em olhar para o Senhor. É tão interessante, né? Eu fico assim aqui, ouvindo vocês falarem, e eu fico empolgado, vibrando por dentro, de ver essa mensagem tão linda. Porque contrapartida tem um outro grupo. Senhor, expulsamos demônios no seu nome, fizemos milagres em seu nome, fizemos isso em seu nome. E qual que é a resposta para ele? Né? E no livro Anunciando o Alto Clamor, eu não lembro a página agora, mas eu sei que ali cita o seguinte, acho que é Anunciando o Alto Clamor, se eu não me estiver enganado, é um livro do Jones. Cita que 2 grupos serão apresentados. Um grupo que vai chegar ali na porta do céu, claro que ali é simplesmente uma ilustração. Uma ilustração. E eles vão falar assim, nós fizemos isso, nós fizemos aquilo, isso mais, e isso. Bom, então é o seguinte, eu vou passar vocês pelas 10 testemunhas, que seriam os 10 mandamentos, né? E aí ali eles vão ser reprovados. Aí o outro grupo diz que quando eles chegaram na porta do céu, aí foi feita a pergunta, o que vocês fizeram para merecer entrar aqui? Olha, nós não fizemos nada, nós somos um miserável, um cego e tal. Só que Jesus fez por nós algo que nós não poderíamos fazer. E aí eles são aceitos. Então, eu acho que dá uma boa comparação com esses 2 grupos que nós acabamos de citar aqui, né? É verdade. E é interessante e é importante isso, né? Porque Lúcifer já colocou isso no ser humano, né? Eu subirei, eu serei semelhante ao Altíssimo, eu farei isso, eu farei aquilo. Começa com a palavra errada. Eu fiz. Então, o eu já toma conta ali. É interessante que nesse livro, 1895, A Mensagem do Terceiro Anjo, de Jones, ele diz assim que quando Jesus perguntou assim para Adão o que tinha acontecido, o que estão se escondendo? Aí perguntou o que aconteceu. Eles negaram. Ele não falou assim, sim, Senhor, pecamos contra o Senhor como Davi. Não. Mas sabe o que Jones fala? Não poderia ter outra resposta, porque não era o Espírito de Deus que estava neles, mas era o Espírito de Satanás. A resposta teria que ser essa. Aí você pensa no rei Saul, desculpa pelo pecado. E Davi, não, pequei contra o Senhor. Então é interessante isso, porque aí, na verdade, entra a questão do eu, né? A obra, né? A obra do eu. Porque Davi, ele é o homem segundo o coração de Deus. Davi nunca se vangloriou das vitórias dele. Davi pecou aquele ato com Batseba e a morte de Urias. Isso é um pecado mesmo, né? É assim que Deus condenou e teve que mandar o profeta para ver se ele despertava. Ele despertou, mas Ellen White fala que se ele tivesse morrido antes da ida do profeta Natan para conversar com ele, teria morrido perdido, não era homem segundo o coração de Deus. Então isso é para nós. Hoje, o Ivan até mencionou antes, hoje o velho homem morreu, mas isso não garante amanhã, hoje à noite, ou logo depois que eu sair daqui e tal, né? É importante isso. Então, esse eu aparecendo, a gente percebe já na hora, porque Jesus falou assim, ninguém precisa falar o que é a natureza humana, eu sei o que é, ele está vivendo na carne. Quer dizer, nós sabemos na carne que se eu estou fazendo alguma coisa e me orgulhando, lá no fundo, eu sei, entendeu? Que tem alguma coisa ali que tem que morrer. Está manchado pelo pecado que eu estou fazendo, não vale nada para Deus. É o sacrifício de Caim. É a oferta de Caim. A oferta de Abel é uma oferta pura, porque Deus pediu daquele jeito. Eu vou obedecer ao Senhor, o Senhor falou isso. Então, na verdade, essa oferta de Abel é o próprio Jesus. Porque o cordeiro era Jesus. Eu estou oferecendo o próprio Jesus para ser sacrificado. Não é um ato meu. Eu cultivei isso. Você cultiva, né? A gente cultiva. Nossa, eu vou oferecer isso porque eu cultivei. É uma obra minha. Não, a obra não é minha. A obra é de Jesus. Eu vou oferecer o próprio Jesus. Porque quando Jesus chega ao céu, ele fala, meu sangue. Ele está falando aqui, Jesus está clamando no céu, meu sangue, Pai, meu sangue. Não são eles. É como se nós não existíssemos lá. É Jesus na nossa frente. Isso é tão maravilhosa, essa mensagem, porque ela... Simplesmente ela diz assim, não olhe mais para mim, porque quando olho para mim é um desespero total. Agora, quando eu contemplo a Jesus, eu falo assim, como diz aqui, abençoados para sempre por meio da graça. Que graça é essa? Pela graça sois salvos, voltamos a Efésios 2:8, pela graça sois salvos mediante a fé. Graça de quem? Vem de Jesus, não é de vocês, vem do céu, é um dom de Deus, é de graça, é um dom imerecido. Como que eu posso me apossar disso e dizer que é meu?
Bom, os fariseus, eles mostraram muito bem isso. É uma coisa terrível isso. Então, quer dizer, você vai estar, na verdade, vivendo uma farsa. Não é um cristianismo verdadeiro. Mas quando Jesus habita em você, você nem sabe o que está fazendo. Até o Ivan mencionou isso. Quantas vezes você respirou hoje, Kleber? Ivan, você contou? De onde que vem isso? E quantas vezes você fez uma ação boa hoje? Você nem sabe, porque Jesus fez por você. Você nem pensa, né? É aquele negócio assim, bem simples, vamos tornar prático. O meu vizinho precisa da minha ajuda agora meia-noite, está em dificuldades. O que eu falo? Ah, não, vou dormir, né? Não vai atrapalhar meu sono, tem que acordar cedo, tenho que fazer uma obra para o Senhor, adorar, estudar a Bíblia, então não posso ficar aí no tarde da noite e tal. Mas qual a principal obra que Jesus fazia? Quando João Batista falou para perguntar se ele era o Messias, ele não falou, não, digo para ele que eu sou o Messias. O que Jesus falou? O que vocês estão vendo? O que está acontecendo? Está fazendo isso, isso e isso. O que Jesus falou? Olha as obras. Agora, alguém falou, não, você é o Messias. Falou, você está falando. Quer dizer, Jesus não tomava, não se arrogava para ele as coisas, nem como filho. Claro, ele sabia e ele queria que reconhecesse isso. Mas eu estou falando assim, que humildade que é essa? São duas palavras que eu sempre falo, né? Que é aprender, né? Uma coisa da educação mesmo. Jesus usa o verbo aprender de uma maneira muito profunda. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Começa com o primeiro mansidão e aí depois vem a humildade. E é interessante isso porque até o Jones fala nesse Mensagem do Terceirão de 1895 da idolatria do eu. Quando você não confessa que você é pecador mesmo, para Jesus poder agir em você, como até eu menciono, né? Batendo no peito, eu sou pecador, e o Kleber também falou, né? A pessoa falar, se apresenta como pecador, você não confessa, você está idolatrando você mesmo. A Babilônia está dentro de você. Como que se liberta de Babilônia quando teu eu morre? É isso. Muito bom. E é interessante, penso eu, meus queridos, aqui, nós deixar bem claro para os nossos queridos amigos que estão nos acompanhando, para você que está nos acompanhando, que nós entendemos o papel do ser humano. A palavra de Deus fala, o esforço humano ligado com o poder divino. Então aqui quando o irmão Polidoro está falando, quando o irmão Ivan está falando que é Cristo vai fazer por nós, Cristo vai fazer tal, por nós não, em nós, né? Em nós, porque todo o processo da luta, da entrega, quando você clama, é rosto na terra, é aquela angústia para vencer um pecado, um vício, é Cristo te dando força. O que nós não podemos esquecer é que por nós mesmos a luta é em vão. A luta é em vão por nós mesmos, porque existe dois tipos de santificação. Né? A santificação bíblica, que é Cristo fazendo em nós, ou seja, eu estou sentindo o processo, eu estou sofrendo ali o desejo de comer aquilo que eu não sei que eu não posso, e eu estou orando com Deus, estou jejuando, estou lutando, e Cristo está me dando força naquela luta ali. Isso. E tem o processo da santificação, que é a santificação de Satanás, que é nomeada como fanatismo. Sim. Que às vezes é a mesma coisa, só com os olhos do fariseu. Né? A pessoa está lutando pela mesma coisa. Às vezes ela parou de comer ali, o alimento carne, vamos colocar esse ponto, mas está olhando por mão ali, falando, aquele ali vai se perder, porque lá está comendo carne ainda não parou, tal. Então, eu não sou igual a ele, porque eu não como carne. Isso é o fanatismo, que tem nome de santificação. Não quer dizer também que você não deva pregar para a pessoa deixar de comer carne. Pregar para a pessoa ter o vestuário mais adequado. Pregar para a pessoa ir para o campo. A questão é que você não pode só sentar na cadeira do juiz e falar assim, não, que ele está perdido, eu estou salvo. É isso que nós não podemos. Porque agora, e abro para vocês, quem salva é Deus. Por que quem salva é Deus? Porque é Ele quem julga. Então, salvos por Deus. Nosso papel é ser o quê, Ivan? O carteiro. Quem entrega a carta, né? Nós não escrevemos e determinamos quem salva e quem não é salvo. Agora entendemos pela palavra de Deus que temos um caminho a trilhar e Cristo habitando em nós, conseguiremos trilhar esse caminho e sairemos mais do que vencedor, né? Então, abro para vocês aí, salvos por Deus. Pode falar, meu irmão. É interessante, né, que aqui quando Paulo ele fala sobre essa questão de salvos em Deus, e não é por nossos méritos, a gente tem que entender uma coisa, a gente tem que entender o poder de Deus. Porque quando você entende o poder de Deus, você entende que você não tem poder nenhum, primeiro é isso, né? Nós não temos poder nenhum, nós temos poder da escolha, poder da vontade, de escolha. O único. Que Deus deu o livre-arbítrio. Eu escolho o caminho largo ou o caminho estreito. Eu escolho seguir a Jesus ou Satanás. Até essa liberdade de Satanás, comentando um pouco, depois eu volto, essa liberdade, entre aspas, que Satanás dá,
Tem uma ilustração interessante. Quem tem cachorro aqui vai entender. Você coloca o coleiro no cachorro, coloca uma corrente e vai soltando. E você vai passeando com o teu cachorro e que ele vai todo feliz, né? Abanando o rabo. Aí o cachorro pode até pensar e não pensa, mas tem um instinto ali que ele está livre, o instinto de liberdade, né? Que ele tem instinto. Mas não está... quem que está guiando? Você. O pecador é a mesma coisa. Todos nós somos pecadores, mas aquele que está seguindo a Satanás, vamos colocar assim que é melhor. Né? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas a questão é o seguinte: aquele que opta pela porta larga é a seguir Satanás. Satanás faz a mesma coisa. Ele vai soltando a corrente e você vai seguindo como se estivesse livre. Isso é importante. Mas esse poder de Deus, então, voltando à questão do poder de Deus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele tem poder de tirar o pecado do mundo. E o poder é dele. Ok. Esse Deus, ele ressuscitou mortos pela palavra. Esse Deus fez cego de nascença enxergar. Fez paralítico andar. Ok. Esse Deus criou o mundo tudo pela palavra. Mas esse Deus não é capaz de livrar você do pecado. Esse não é o Deus da Bíblia. Esse não é o Deus que aparece no Espírito de Profecia. Porque o Deus da Bíblia, o Deus do Espírito de Profecia, ele tem o poder de fazer o quê? De nos salvar do quê? Porque aqui salvos por Deus, mas salvos do quê? Salvos do pecado. Ele não só restitui a nossa saúde física, mas também ele nos restitui a saúde espiritual. Ele nos devolve a saúde espiritual. Ele nos transforma, ele tira o quê? O velho homem tira o pecado. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele que é poderoso para fazer o quê? Livrar de... tropeçar. O poder de quem? Dele. Nós somos salvos por ele. Coisa mais maravilhosa é isso, porque aí você está acreditando no verdadeiro Deus, não num Deus manufaturado por homens. Não, esse Deus não é capaz. Então, quando a pessoa pensa assim, não, isso é impecabilidade, isso não, pensem que não tem nada a ver com o Kleber, com o Ivan, com o Valdomiro. Tem a ver com Jesus. O poder é dele, não é nosso. Nós temos o poder da vontade, da escolha, de escolher seguir a Jesus ou não. Ele não obriga, é livre-arbítrio. Mas quando você opta por seguir a Jesus e viver de cada palavra que sai da boca dele, a palavra vai fazer a obra em você, vai transformar você de dentro para fora. Aí você vai ser salvo por Deus. E essa salvação é completa, porque quando ele restituiu a vista ao cego, ele não ficou assim, vou precisar usar os óculos aqui de tantos graus. Não. O paralítico, não vou ter que usar muleta agora. Não, o morto saiu com a parte apodrecendo do braço dele porque estava morto ainda. Não, é completa. Então, quando Jesus nos salva do pecado, ele nos salva do pecado. Então, aqui é salvo do pecado. É interessante isso porque ele até cita aqui, Efésios 1-10, que a gente já viu aqui, que a gente está estudando justamente Efésios, já vimos todos os versículos de Efésios. Mas olha só, até tem uma citação aqui da lição, né? Eu posso até ler. No final da lição de quinta-feira, o autor diz, em sua conclusão para Efésios 2, de 1-10, Efésios 2, 8-10, o autor fala, Paulo revisita esse tema desejando garantir que seu ponto seja compreendido. A salvação dos crentes é uma obra divina, não humana. Qual é a nossa parte aí? Escolher a salvação. Porque Jesus já nos salvou. Eu escolho ser salvo. Interessante isso, né? Porque ele morreu por todos. Ele morreu pelo ateu, por todos, pelo assassino, por todos, né? Então aqui, ela não se origina em nós, não, mas no dom de Deus, como diz Efésios. Nenhum ser humano pode se vangloriar de tê-la iniciado, como tem Efésios 2, 8 e 9. Estando na graça de Deus, nós, os crentes, somos exposições de sua graça. E apenas de sua graça somos suas obras-primas criados por Deus em Cristo Jesus. Que bênção. Então, a salvação não vem de nós, os nossos méritos. E vem novamente, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Que nós estamos estudando Efésios, então, Efésios 2:8, que é um verso que nós estamos estudando. Perfeito. Glória a Deus. Amém. Eu queria só fechar também com esse capítulo 7 aqui de Deuteronômio, que Deus fala exatamente isso, só para combinar com isso que o senhor falou também, que é Deuteronômio 7:7, que Deus fala assim, o Senhor, vou começar do verso 6, porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que ele fosses o seu povo especial de todos os povos que há sobre a face da terra. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos. Pois vós éreis menos em número do que todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus, Ele é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Então,
Realmente aqui Deus ele põe mais uma vez a glória do homem no pó, né? É como se ele falasse individualmente para cada um de nós: olha, eu não chamei você porque eu achei bondade em você, porque você era bonitinho. Não. Claro, ele acha a gente lindo, né? Porque nós somos obras da mão dele. Mas ele falou assim, ó, não é por alguma característica boa sua que eu escolhi você. Muito pelo contrário. Mas é porque eu te amo. Deus é muito maravilhoso. Ele fala assim, é porque eu amei você. Simplesmente por isso. Esse é o argumento final. Eu te amei. Pronto. Ele não dá, ó, eu te amei porque você era isso. Não. Simplesmente eu te amei. E aí, por causa disso, ele diz em Jeremias 31, né? Com amor eterno eu te amei. E por isso, com benignidade te atraí. Isso é amor, só. Então, louvado seja Deus por isso, né? Então, tudo que acontece na nossa vida é em decorrência desse amor de Deus. Se nós fazemos alguma coisa, se nós chegamos a amar Ele, é porque Ele nos amou primeiro, né? Como disse 1 João. Exatamente. Exatamente. O amor de Deus que nos leva E para... nós só amamos se o amor dele estiver em nós. O amor verdadeiro, que é o amor que se entrega, não é aquele amor que busca para si, mas se entrega, é o amor de Cristo Jesus. Isso é maravilhoso, né, irmão Kleber, irmão Ivan, porque se nós não servimos a Deus por amor, tudo isso é em vão. Amar a Deus sobre todas as coisas é você obedecer, mas obedecer por amor, não porque ele é um Deus grego, né? Não é o Deus grego que joga um raio se você não obedecer na tua cabeça. Porque o amor em coisas mínimas. Ó, por que eu escolho de manhã buscar a Deus em oração? Primeira coisa que eu faço, porque eu amo tanto a Deus. Quando você sai da cama, você, Senhor, eu estou respirando, muito obrigado, Senhor. Estou enxergando, Senhor, muito obrigado, porque eu estou conversando com meu Deus, que eu amo meu Deus. Ele é meu melhor amigo. E aí você chega ali, você fala assim, Senhor, eu amo o Senhor, por isso que eu prefiro o copo d'água. É uma questão de amor, não é verdade? Entre uma coisa ou outra, eu amo o Senhor. Nesse caminho largo, eu não amo, mas eu amo o Senhor. E quando você pensa assim, que só o fato de você pensar em ficar longe dele, quando você ama uma pessoa, você não quer ficar o tempo todo perto dela, esposa, filhos, pai, você quer ficar de carne e osso. Quanto tempo você conversa com o seu melhor amigo de carne e osso? Quanto tempo você conversa com o seu melhor amigo, acima de tudo, seu Deus, né, Jesus? E é tão maravilhoso isso, porque esse amor, quando ele toma conta de você, e isso tem que ser constante, porque pode ser que você se afaste um pouco, já não é mais amor, porque você não ama nem a você mesmo. Nós temos que entender que nós não temos amor nem conosco mesmo, que quando você está no mundo, você se destrói totalmente, espiritualmente e fisicamente. Então, isso não é amor, isso é autodestruição. E quando Jesus habita em você, é o amor dele pelos outros. Isso é maravilhoso porque a lei é amor. A gente já sabe isso, é uma coisa básica para todos nós adventistas do sétimo dia, mas é bom falar sempre. Os 4 primeiros mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas. E os 6 últimos ao próximo como a nós mesmos. Mas se não, o jovem rico é um exemplo, né? Eu guardo o mandamento, Senhor, deixa suas riquezas e me segue. Não, isso não. Quebrou o primeiro mandamento, não guardava nenhum, porque quem quebra um, quebra todos. Quebra todos. Ele acreditava que guardava, igual a gente pensa assim, no início nós falamos, eu sou rico. Não, você não é rico não, você é pobre e segue nu. Tá, aí o que acontece? Qual que era o ídolo dele? Dinheiro. O dinheiro. Será que nós temos um ídolo? Será que tem Babilônia dentro de nós ainda? É uma resposta que tem que dar a Deus. Mas que nós temos que amar a Deus mesmo, verdadeiramente. Quer dizer, você pensa assim, Deus Todo-Poderoso habitando em nós. Mas qual é o nosso exemplo mesmo? É o carpinteiro de Nazaré. É a vida dele que é o nosso exemplo. Nós temos o exemplo, ele é Deus, sempre foi Deus. Mas aqui ele revelou a sua divindade e não usou a sua divindade. Nasceu como homem, sabe? A natureza toda, a gente não precisa entrar nesse mérito. Mas qual era o exemplo? Ele ficou 33 anos morando em Nazaré, uma cidade terrível. O período que ele trabalhou como operário, fazendo aquele trabalho de marceneiro, aquele de carpinteiro, olha as ferramentas que ele tinha. Olha a vida difícil, tentado. Quer dizer, esse é o nosso exemplo. Então a gente não tem desculpa para nenhum pecado. E o que o irmão falou muito importante, o irmão Kleber falou, ninguém está falando aqui que você vai falar assim, estou tranquilo agora, eu aceitei Jesus, Jesus é meu Salvador, estou com a vida transformada, ele vai fazer toda a obra. Não é isso não. Não é isso. Na verdade é assim, eu acredito sim, que nós temos lutas mais terríveis ainda quando você resolve seguir a Jesus. Porque quando Jesus, ele buscava seguir ao Pai, ele não era tentado? Não, ele foi tentado muito mais do que nós somos tentados. Em tudo, ele pode socorrer a todos nós, ele pode socorrer todos. As coisas mais terríveis que existem no mundo, ele pode socorrer, porque ele foi tentado em tudo como nós, mas sem pecado. Então nós vamos ser tentados sim, cada vez mais, porque o inimigo não aceita a derrota, entendeu? Mas aí vem a esperança maravilhosa, em Cristo somos mais do que vencedores. Essa frase que nós temos que ter dentro de nós, porque ele venceu e nós não podemos vencer não, mas ele pode vencer em nós. Amém. E ele dentro de nós vencer. Então isso que a gente tem que ter em mente. Nós temos que ter em mente que não é um evangelho barato. Não, esse é o verdadeiro evangelho, é o evangelho da salvação, que transforma vidas, que dá o novo nascimento, que nos mata,
mata e que Cristo pode habitar em nós e nos salvar de nós mesmos. Amém. Amém. Bom, Ivan, agora nós estamos chegando no momento de despedida da nossa lição. É um prazer e foi um prazer estudar essa lição com você, com o Valdomiro, com você que nos acompanha. Mas agora eu gostaria que você olhasse para aquela câmera e trouxesse as últimas palavras, as últimas considerações, uma mensagem de esperança, uma mensagem de vida para aqueles que estão nos assistindo. Olha, eu quero trazer um verso aqui para a gente poder finalizar juntos. Esse verso está aqui no livro de Romanos, no capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 5, que diz assim: E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Desde que nós aceitamos a Jesus Cristo, desde que nós aceitamos esse sacrifício que foi feito em nosso favor, o Espírito Santo nos foi dado. O Espírito Santo foi dado a nós como um presente. E esse Espírito, a Bíblia fala que ao ele habitar em nós, o amor de Deus é derramado em nossos corações. Então, quanto mais nós buscarmos o Espírito Santo, mais nós teremos o amor de Deus em nós. E a Bíblia fala também que o amor de Deus é também a guarda dos seus mandamentos. Então, se nós verdadeiramente desejamos obedecer a Deus, eu quero estender esse convite para você, né? Busque mais o Espírito Santo, a palavra de Deus, para que esse amor de Deus cresça em você de tal forma de que a vida de Jesus que você vê ali, a comunhão que ele teve com o Pai, ele mesmo reproduz em você. Porque essa sim é a maior esperança do ser humano. Ser como Cristo. Permitir que Cristo viva a vida dele em nós. Eu espero isso muito na minha vida. O Kleber também, o irmão Valdomiro. E que você também tenha isso, né? Meu maior desejo é que o amor de Deus seja derramado copiosamente em nosso coração pelo Espírito Santo. Amém. Que a gente continue buscando e que essa seja uma realidade viva em nós nesse dia de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Gostaria de ler uma passagem de Romanos também, Romanos capítulo 5, versículos 1 e 2. Portanto, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos regozijamos na esperança da glória de Deus. Isso daí ele completa muita coisa que foi falado aqui, na verdade. E aí a gente tem que ter o quê? Paz com Deus pela fé. Fé em nosso Senhor Jesus Cristo, a fé de Jesus em nós, isso é maravilhoso. Então, a minha mensagem para vocês nesse final aqui é o seguinte: busquem a Jesus. Deus está esperando um povo. Parábolas de Jesus diz muito bem, Deus está esperando um povo preparado. Mas é importante que nós tenhamos a fé de Jesus para ter as vitórias. Então, nós somos salvos aqui. Que maravilhoso que diz aqui, ó, essa fé. Ó. Portanto, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus. Acreditar nisso, acreditar, primeiro, que em nós não há nada de bom. Mas não se desespere. Não se desespere com isso. Porque quando você fala assim... Jesus fala assim, você fala assim, eu não posso nada e agora, Senhor, e o que eu faço? Jesus quer ouvir isso de você, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Então, busquem a Jesus, porque Ele pode fazer tudo na tua vida. E a principal coisa que Ele vai fazer na tua vida, e isso é constante na nossa vida, de todos nós aqui, é nos livrar da coisa maldita, como diz a irmã White, que é o pecado. E isso nos trará paz. Amém. E Ele vai habitar em nós. Nós seremos justificados pela fé dEle, nele, em nós. É tudo dEle. Então acreditem nisso, estudem a Bíblia, estudem o Espírito de Profecia, não se esqueçam. Nós somos adventistas do sétimo dia. E o verdadeiro adventista do sétimo dia, ele estuda o Espírito de Profecia, ele busca obedecer o que tem no Espírito de Profecia também. A Bíblia é nossa regra de fé, mas o Espírito de Profecia está ali na Bíblia também. Por quê? Porque o testemunho de Jesus é o quê? É o Espírito de Profecia. Não é um dom profético, não. É o Espírito de Profecia. Cuidado com a mudança de palavra. É o Espírito de Profecia que nós temos aqui. Então, estudem, porque na verdade é o seguinte... foi feita uma pesquisa, até depois eu poderia até falar sobre isso, dos verdadeiros adventistas do sétimo dia, são aqueles que estudam o Espírito de Profecia além da Bíblia também. Estudem o Espírito de Profecia também. Estudem essas mais de 110 mil páginas. Procurem obedecer por Jesus vivendo em vocês, a obediência de Jesus em vocês, todas essas 110 mil páginas, porque há muita coisa, amados. A Bíblia é expandida ali. Então nós precisamos entender que o Espírito de Profecia, para nós adventistas do sétimo dia, foi inspirado pelo mesmo Espírito que inspirou Isaías, Jeremias e Daniel, todos os escritores da Bíblia. Amém? Glória a Deus por isso. Deus os abençoe imensamente. Amém. E mais uma vez eu agradeço a presença de vocês.
E eu quero dirigir minhas últimas palavras para vocês, que na realidade são as palavras de Lutero. Quando eu olho para mim, não sei como me salvar. Mas quando eu olho para Jesus, quando eu olho para Cristo, não sei como me perder. Na realidade, é mais do que umas palavras, é um convite. Olhe para Cristo e contemple a salvação. Bom, agradeço você que nos acompanhou, agradeço já pelos seus likes, pelos seus comentários, porque você também tem compartilhado esse programa da Lição da Escola Sabatina. Agradeço toda a equipe da produção que tanto se empenha também para fazer com que esse programa chegue ao ar para você. E é um prazer imenso estudar a Palavra de Deus com você. Finaliza aqui o programa Lições para a Eternidade. IAG. Juntos avançaremos.